Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal no YouTube. Eu sou o Bruno Kamoto e o vídeo de hoje eu quero trazer um estudo de caso de um empreendedor que tem um portfólio de micro SaaS que fatura mais de 350 mil reais por mês e ele vive exclusivamente como um indie hacker, ou seja, um nômade digital que viaja o mundo construindo SaaS e micro SaaS e vivendo da renda deles. E o vídeo ele tá tão legal, tão bacana, que eu quero trazer uma coisa muito mais visual para vocês conhecerem e se identificarem com o Tony. E o meu objetivo com esses estudos de caso é te inspirar e te mostrar que sim, é possível você construir 1, 2, 3 e quantos micro-SaaS você quiser, contanto que você faça as coisas bem feitas e com calma. Beleza? Então, partiu pro vídeo de hoje. Galera, quem é o Tony Jin? O Tony, ele começou a sua carreira de indie hacker em 2021, ou seja, está falando de alguma coisa super recente. E desde que ele começou a sua carreira de indie hacker, o Tony fez as seguintes coisas. A primeira coisa é que o Tony largou a CLT e mergulhou de cabeça no business dele, ou seja, mergulhou de cabeça nos projetos dele. A segunda coisa é que o Tony tem 4 produtos atualmente que trazem receita recorrente para ele, sendo o seu maior produto atualmente gera em torno de 50 mil reais por mês de faturamento para o Tony. Terceiro pilar é que o Tony montou uma audiência no Twitter fazendo o building public dos seus micro SaaS e ele já tem hoje mais de 100 mil seguidores no Twitter em 2 anos. Outro pilar é que o Tony transformou também uma parte dessa audiência dele numa newsletter que hoje mais de 6 mil pessoas leem essa newsletter também. Ou seja, ele não só montou uma audiência onde ele não tem controle, que é o Twitter, como ele conseguiu trazer pessoas para a newsletter dele, né, captando os e-mails dela e montando uma nova audiência segmentada dentro da newsletter dele. Além disso, o Tony também entrou no hype de AI e o micro SaaS que mais fatura dele também veio desse hype de inteligência artificial. E por fim, o Tony também sobreviveu a vários desafios que quase acabaram com seus negócios, como os riscos de plataforma que eu falo tanto. Então esse é um grande resumo de quem é o Tony e vocês vão curtir demais a jornada dele. É um vídeo um pouco mais longo, mas é um vídeo super legal e super inspirador, cheio de lições também para você aprender e se inspirar para o seu projeto. Nessa foto aqui que eu tô mostrando para vocês podem ver um pouco da jornada do Tony. O Tony em 2014 ele ganhava $345 como um estagiário. Depois ele passou em 2015 como um júnior, depois ele ficou full time como júnior, depois ele virou sênior em 2017. Em 2018 ele foi demitido num layoff. Em 2019 ele se ajustou para Singapura, né? E ele teve um reajuste de salário também. E em 2021 ele saiu do emprego dele e tirou o último salário dele em setembro. Em 2021 ele começou a trabalhar para ele mesmo, faturando $300 por mês. No final de 2021, os produtos dele começaram a trazer uma renda e ele já faturava $2.000 por mês, o que eu considero super bacana, né? E em 2022, ele estava faturando $12.000 por mês no final do ano com um dos seus produtos. Ou seja, o Tony conseguiu chegar num ponto da jornada dele como indie hacker que ele começou a faturar mais com os próprios negócios dele do que ganhando salário na CLT. E poxa, como foi essa jornada? Como ele fez isso? E aí é o que a gente vai descobrir agora. Em 2020, o Tony conheceu a comunidade de indie hacker e ele estava trabalhando remotamente, né, num país e ele escutava o podcast dos indie hackers e ele escutava os empreendedores que ele admirava muito, como o Peter Levels, como o Danny Postman. E essas pessoas eram uma inspiração muito grande para o Tony e fazia com que o Tony tivesse o desejo também de construir os produtos dele, que tivesse o desejo de empreender também, que é o que eu imagino que muita gente também vê esses vídeos aqui e busca essa inspiração e esse desejo. O Tony decidiu, baseado nessa inspiração, no meio da pandemia, já que todo mundo estava trabalhando remoto, desenvolver o seu primeiro micro SaaS, que foi o Logviewer. O Logviewer, ele foi um projeto que ele ficou 6 meses construindo e o projeto foi engavetado. Você se identifica com isso? Bom, não deveria. E esse projeto aqui, ele acabou sendo engavetado porque ele concluiu que o projeto era infinito. Ou seja, ele passou construindo tantas funcionalidades, tantas coisas, que ele chegou e desmotivou com o projeto e acabou engavetando o projeto sem nem ao menos colocar R$1 no bolso. O seu próximo projeto se chama DevUtils. E o DevUtils foi um projeto que ele desenvolveu muito mais rápido para resolver um problema para ele. E o que ele aprendeu com esse projeto é que, diferente do primeiro, ele não deveria demorar 6 meses para fazer, mas deveria fazer o mais rápido possível para ver se ele resolveria de fato um problema para alguém e se alguém pagaria por isso. E aí foi que ele lançou o DevUtils em 2 semanas e lançou a ferramenta
ferramenta. E, em poucas palavras, esse micro SaaS é um micro SaaS que os desenvolvedores utilizam no seu dia a dia para codar offline. O seu lançamento inicialmente foi para amigos e para famílias que acabaram dando bons feedbacks da ferramenta. E aí, o Tony postou num portal chamado Hacker News, que é um dos maiores portais de notícias do mundo, e lá teve um feedback super positivo das pessoas, e assim surgiu os seus primeiros clientes pagantes. E o Tony, nessa empolgação toda de conseguir os seus primeiros assinantes no seu produto que ele lançou em 2 semanas, fez com que ele percebesse a importância de você construir produtos, lançar rápido e no final do dia jogar, né, para ver o que vai dar e o que ele vai resolver e para quem vai resolver. Então eu acho que foi uma super experiência, uma grande mensagem para você também que tá assistindo aqui a gente no YouTube agora. E aí, o Tony, depois desse lançamento que ele fez da DevTools no Product Hunt, no Hacker News e tal, ele decidiu começar a registrar a jornada dele de construção desses projetos e o que ele aprendeu fazendo isso no Hacker News dentro da própria comunidade de Indie Hackers, ou seja, ele começou a postar tweets, né, que hoje é o X, né, ele começou a postar esses posts no X, onde ele registrava como estava sendo essa jornada e o que ele estava aprendendo, e ele começou a construir uma audiência em torno do Building Public, que eu falo tanto também nos meus vídeos. Antes do Tony começar essa jornada do Building Public, ele já tinha testado várias coisas com aquele objetivo de aprender novas habilidades. Ele já testou fazer SEO, ele testou fazer patrocínio newsletter, ele testou fazer Google Ads, e ele não conseguiu fazer com que os produtos dele tivessem uma continuidade de acessos e de vendas. Então, o que o Tony fez? Ele falou, cara, vou me focar em tentar montar uma audiência aqui no X para que no futuro eu consiga gerar tráfego orgânico para minha ferramenta. E aí o Building Public começou toda essa jornada do Tony, que fez com que ele tenha mais de 100 mil seguidores 2 anos depois. E olha só, o interessante é que o Tony, ele percebeu que a comunidade Indie Hacker, ela era apaixonada por soluções criativas, e o que o Tony sabia fazer como um bom desenvolvedor era desenvolver vários side projects e ficar postando para ver que tipo de engajamento as pessoas teriam com esses tipos de posts. E aí que um post dele, que ele fez um simulador de pressão de água, que nem vocês podem ver aqui na foto, foi viral e foi o primeiro post que ele teve no Twitter com pouquíssimos seguidores, que fez com que ele alcançasse mais de 100 curtidas e com milhares de pessoas que visualizaram aquele post. E em 6 meses o Tony saiu de 100 seguidores para 700. E quando ele começou a chegar perto dos 1000 seguidores, o Tony decidiu comemorar e ele resolveu construir um terceiro micro SaaS, que era um projeto que ele percebeu que dava para usar a API do Twitter. E nesse projeto, o que ele fez? Ele construiu uma ferramenta que não tinha nome na época, que ela mostrava o progresso da quantidade de seguidores baseado na sua meta, na sua própria foto de perfil, que nem vocês podem ver no vídeo que eu tô mostrando. E esse projeto, ele simplesmente viralizou no Twitter. E esse projeto, ele fez tanto sucesso para os poucos seguidores do Tony, que as pessoas começaram a pedir pela ferramenta, e o Tony decidiu cobrar $4 para quem quisesse usar esse micro SaaS para colocar o progresso nas fotos. Tudo isso aconteceu enquanto o Tony ainda trabalhava para essa empresa de forma remota durante a pandemia. Então, depois de alguns meses montando a audiência em micro SaaS, o que o Tony já tinha construído? Bom, o Tony já tinha $300 de faturamento do Blackmagic, que é essa ferramenta de mostrar o progresso na foto do Twitter. O Tony já tinha $200 de recorrência do DevTools, do segundo micro SaaS que ele já tinha lançado. O Tony também já tinha 8 mil seguidores no Twitter nesse período, quando ele fez esse recap, né, de coisas que ele conquistou. E ele já tinha cerca de 1.500 usuários em trial usando as ferramentas dele. E aí que no dia 20 de setembro de 2021, o Tony decidiu sair do trabalho dele e mergulhar de cabeça na jornada de hacker. Porque o Tony chegou num ponto da jornada dele que ele concluiu que ele poderia ir muito mais longe se ele se dedicasse integralmente a construir projetos em público, crescer a audiência e ficar lançando micro SaaS. Por que eu falo tanto de ramen profitability? Ou seja, da ideia de você conseguir pagar um miojo, né, com micro SaaS. Como o Tony, ele morava num lugar muito barato, né, em Singapura, o Tony, ele não tinha necessidade de ter muitos ganhos. Então, para ele, o que ele precisava era ganhar alguns dólares para ele conseguir pagar um miojo dele, de certa forma, que é o ramen profitability, né? Ou seja, o suficiente para ele pagar algumas contas e sobreviver com o necessário. E com o que o Tony já tinha de faturamento, ele percebeu que para ele chegar no ramen profitability não estava muito distante. Como ele já tinha um ano de colchão guardado, foi que então ele decidiu mergulhar de cabeça realmente e ser um indie hacker full time e começar a crescer os portfólios de serviços dele e a audiência dele. O Tony decidiu lançar uma funcionalidade para Blackmagic que foi um divisor de águas que nem vocês podem ver aqui nessa foto aqui. O Tony, ele lançou um painel
onde era uma extensão do Chrome que ele usava a API do Twitter para mostrar e metrificar a audiência e os seguidores das pessoas no Twitter, como se fosse um painel lateral nas métricas, que nem aqui que eu tô mostrando para vocês. E esse painel fez tanto sucesso, que o Tony entendeu que isso aqui podia ser um super produto. E essa funcionalidade fez com que mudasse completamente o jogo pro Tony, porque ele deixou de ser uma ferramenta legal de ter, que as pessoas atualizavam a barra de progresso no perfil delas, para ser uma ferramenta necessária para creators, para criadores de conteúdo, para que eles pudessem entender mais informações da audiência deles. E aí que o Tony decidiu começar a pisar no acelerador e criou uma precificação mais justa do que cobrar apenas $4 por uma ferramenta. E foi que então que a ferramenta dele começou a dar um salto no crescimento de MRR. Como vocês podem ver aqui nessa foto, é um resumo da jornada do Tony. Então ele começou com $300 de MRR quando ele largou o emprego dele. Ele lançou esse Magic Sidebar, que foi essa nova funcionalidade, ele lançou no dia 16 de setembro e o faturamento dele veio crescendo exponencialmente até 4.000 de MRR. Ou seja, ele não só alcançou o Ramen Profitability, como ele passou o Ramen Profitability muito mais rápido do que ele esperava, por causa que ele começou de fato a resolver um problema para as pessoas. E detalhe, que essa construção toda dessa ferramenta foi em público pelo Twitter. E nisso ele foi crescendo muito mais a audiência dele por causa do Build in Public, porque as pessoas se interessavam demais em ver um micro SaaS nascendo e crescendo. E fica uma dica para você, se você está pensando também em fazer um Build in Public. E abrindo um parênteses, se você ainda não sabe o que é um Build in Public, vou deixar um vídeo aqui embaixo para você entender do que eu tô falando. O que o Tony ele queria para a vida dele é que ele entendeu que não era só sobre a grana. Quando o Tony decidiu ser um indie hacker, o que ele também almejava era poder viajar e ter mais tempo para si, ter mais tempo para poder investir na sua saúde física e mental. Então o Tony não só construiu os microsas dele, como ele também decidiu tomar um pouco de tempo para ele aproveitar mais a jornada dele e com esse pouco dinheiro que ele estava ganhando, viajar um pouco mais e ter um pouco mais dessa liberdade de espaço e de tempo para ele curtir mais a jornada enquanto construía os seus projetos. E aí, como vocês podem ver nessas fotos aqui, o Tony ele começou a viajar e passou como um nômade digital pelo Vietnã, trabalhando 4 horas por dia e viajando. E aí, uma coisa super legal, né? O Tony ele começou a empreender, que nem eu falei no começo desse vídeo, baseado no podcast que ele se inspirou dos outros empreendedores. E em 2022, um ano depois que ele começou toda essa jornada, que parece um filme que eu tô falando pra vocês, ele foi convidado para participar do podcast que ele usou para se inspirar para começar a jornada dele. E isso foi um divisor de águas na vida do Tony, porque mostrou para ele que ele tinha tomado a melhor decisão da vida dele e que as coisas estavam acontecendo porque ele estava pondo a mão na massa e construindo audiência no Twitter. E no mesmo ano, a Blackmagic atingiu $13 mil de MRR, que nem vocês podem ver nessa foto aqui. E olha que legal que é a jornada do Tony, né? O Tony, ele começou muito tímido ali em 2021, crescendo. Em 2022, um ano depois, ele estava faturando $13 mil de MRR. E você vê como uma solução, quando ela passa de uma coisa legal de ter para uma coisa necessária de ter, como é esse crescimento exponencial. E nessa mesma foto, o que está em vermelho é o churn dos clientes. Então, olha como cresce o MRR dele e olha como o churn era baixo, ou seja, era uma solução que tinha uma retenção muito alta porque ela resolvia de fato um problema. E o Tony, em paralelo da Blackmagic, como ele já tinha acertado um produto, já tinha um canal de distribuição que era a própria audiência, ou seja, quanto mais ele construía a ferramenta dele, mais audiência ele crescia, mais tráfego ele gerava, mais clientes ele conseguia Blackmagic. Então o que ele fez foi que ele foi tentando lançar outros microsas para essa audiência. E ele tentou lançar mais 2 microsas que também não deram muito certo. Um deles foi o Emoji AI e o outro microsas dele foi o Ask Command. E ambos não deram certo. Outro microsas que o Tony lançou para a audiência que acabou emplacando foi um chamado Xnapper, que inclusive eu também sou cliente, que é uma ferramenta que você usa para tirar print screen das telas. E no lançamento da Xnapper, o Tony faturou $6 mil na sua própria audiência. E aí que o Tony viu que esse projeto tinha uma possibilidade de parar de pé. E só abrindo um parênteses rápido aqui, né? Para você ver como funciona esse ciclo de crescimento de audiência, né? Então, você sai de 0 seguidores, começa a montar projetos aqui, alguns desses projetos viralizam, você traz mais seguidores, continua montando projetos, traz mais seguidores, e aí, com o tempo, você cresce a base de seguidores, você cresce o número de projetos e as pessoas começam a comprar os seus projetos. Ou seja, você começa a usar a sua audiência como um canal de distribuição para validar a ideia de microsas. E o Tony soube criar esse loop muito bem feito entre testar e crescer a audiência e testar produto, crescer a audiência e testar produto. E aí o Tony sempre ia medindo e vendo o que parava de pé, o que não parava. E aí fica uma outra lição para você também, além dessa
lição do building public, né, de como é legal você fazer essa construção e montando audiência, da importância de você saber monetizar os seus projetos desde o primeiro dia. Porque todo o microsas que o Tony lançava, ele tentava monetizar desde o lançamento para ver se esse projeto parava de pé ou não, mesmo que fosse um valor simbólico. Voltando à história do Tony, o Xnapper começou a crescer e chamar muita atenção das pessoas, né? E o mais interessante de tudo é que toda vez que um microsas dele crescia, a sua audiência crescia também e, consecutivamente, as suas vendas também. Ou seja, era um loop pro Tony que dava super certo. Nessa foto aqui que vocês estão vendo na minha tela, foi mais uma foto do Xnapper, que foi um post dele no X que viralizou também e trouxe para ele milhares de dólares de venda usando o Xnapper, né? Pra você ver como é o poder de uma rede social, de uma audiência, como um canal de distribuição. Risco de plataforma. Durante essa jornada com o Tony, né, quando ele estava com o Blackmagic crescendo continuadamente e a Xnapper também trazendo uma fonte de receita transacional, porque ele vendia como one-time payment, né, não era um pagamento único, não era recorrente, foi quando o Elon Musk adquiriu o Twitter e mudou a precificação da API, passando a cobrar $40 mil para usar a API do Twitter. E naquela época, isso acabou matando o microsas do Tony, que era a nave-mãe dele. E aí fica uma grande lição sobre o risco de plataforma. Mas como o Tony já tinha pulverizado um pouco do faturamento dele, apesar do choque ter sido muito grande, o Tony conseguiu a tempo ir e listar o microsas dele dentro do Acquire.com, que é uma marketplace de compra e venda de ativos, né, de SaaS, microsas, e ele recebeu uma oferta e acabou vendendo a sua ferramenta por $120 mil. E aí você se pergunta, poxa, mas valia isso? Não valia muito mais? Cara, valia muito mais, não valia, mas o negócio é que quando a empresa que você tem o seu negócio construído muda as políticas, isso acaba afetando todo mundo envolvido lá. Então, provavelmente o comprador também comprou essa ferramenta por alguma estratégia para se readaptar às políticas do Twitter, né? Ou no caso do X agora. E aí que surgiu o quarto microsas que chegou a vingar, né, bastante para o Tony, que foi o TypingMind. O TypingMind nada mais era do que criar uma interface mais bonita e que resolvia alguns probleminhas chatos que a OpenAI tinha na interface dela. Na época, o Tony resolveu tentar construir essa interface como uma extensão, mas logo ele viu que não fazia sentido e foi logo para desenvolver uma versão mesmo de web, né? Quando ele lançou o TypingMind para a audiência dele, ele teve uma aceitação muito grande. A aceitação foi tão grande que ele vendeu $22 mil no lançamento da sua ferramenta só para sua audiência. Cara, que incrível isso, né? O poder da audiência, como isso muda o jogo quando você é um indie hacker e você tem uma audiência aquecida, né? E com essa venda, o Tony faturou mais do que ele faturava no Blackmagic e ele falou, caramba, eu acho que eu tenho uma ótima oportunidade aqui. E aí ele concluiu que aquele negócio fazia muito sentido e ele começou a investir pesado para transformar o TypingMind na sua nova nave-mãe, né, para substituir aquela principal fonte de renda que ele tinha do Blackmagic. E inclusive o Renato Assi fez um vídeo falando do TypingMind também, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês verem o vídeo do Renatão. Depois de 2 anos nessa jornada como indie hacker, o Tony decidiu contratar as primeiras pessoas para trabalhar com ele. Hoje ele tem uma pessoa full-time que ajuda ele com conteúdo, com suporte, etc. E ele tem 3 pessoas hoje meio período, né, part-time, que ajudam ele com desenvolvimento, correção de bugs e novas funcionalidades. Para que o Tony pudesse manter o mesmo lifestyle dele como um indie hacker, como um nômade digital. Porque para o Tony a coisa mais importante não é só a grana, mas é ter essa liberdade, né, para ele poder usar o tempo dele como ele achar melhor, seja com família, seja com viagens, com amigos ou o que ele quiser. Para a gente concluir o vídeo de hoje, quais são algumas lições que o Tony deixa para quem quer construir audiências, viver como indie hacker, como um nômade digital e seguir essa jornada? O lado bom, né, do Tony ter conseguido essa independência dele foi ele ter encontrado esse equilíbrio de trabalho e lazer, né? O Tony diz que o fato dele conseguir ter chegado num ponto que ele ganha mais dinheiro do que o salário dele como funcionário e ele ter uma liberdade de tempo para ele ter meio período por dia para ele poder surfar todos os dias e fazer as coisas que ele ama, isso para ele foi o ponto mais alto que ele conseguiu chegar como um indie hacker e que isso foi a coisa que mais mudou na vida dele. Dinheiro com tempo livre, né? Isso deu para ele um ótimo equilíbrio. Mas o lado negativo disso é que o Tony disse que trabalhar em side projects é uma coisa muito estressante e pode ser muito estressante, principalmente para quem não tem audiência. Começar
começar do zero é um trabalho muito demorado, muito estressante, muito cansativo e nem sempre você consegue montar uma audiência fazendo build in public. Então o Tony diz que esse é o lado mais difícil de você iniciar essa jornada desse lifestyle business, desse indie hacker, né? E um outro downside também que o Tony diz é que os riscos quando você monta muitos micro SaaS é que são muito grandes, porque ao mesmo tempo que você constrói vários projetos e alguns dão certo, outros não, você sempre fica à mercê dessa flutuação de mercado, seja por risco de plataforma, seja por concorrência ou etc. Então ele disse que ele teve muita sorte de que quando o Blackmagic foi adquirido ou estava quase morrendo por causa do Twitter, que ele conseguiu lançar o TypingMind, que rapidamente ultrapassou o Blackmagic. Então, durante essa transição de Blackmagic para o TypingMind, inclusive teve nesse interface no meio, do Xnapper, que trouxe para ele também uma fonte de renda antes dele lançar o TypingMind, que acabou decolando. Então, ele falou que foi um pouco de jogada de sorte, mas ter pulverizado os riscos dele também diminuiu a chance dele, ter quebrado a cara. E por fim, outro ponto que o Tony comenta também é a questão da vida social, O Tony diz que montar audiência no Twitter e ficar construindo vários micro SaaS é uma jornada muito solitária. No final do dia, empreender já é por si só uma jornada muito solitária. E agora, uma jornada onde você fica construindo audiência e produtos, você fica nesse loop, é uma jornada ainda mais solitária, porque você não tem nem com quem conversar sobre esses desafios, sobre os aprendizados, que são poucas pessoas com essa experiência. Então, pro Tony, esse é um dos pontos que mais pesa para ele, essa solidão ao empreender online, ao ser um nômade digital. Então, quais são as principais lições que o Tony diz para quem quer iniciar esse caminho? A primeira grande lição é que não existe uma jornada de sucesso. Cada um trilha a sua própria jornada, cada um constrói o seu próprio caminho. Só porque o fulano X fez isso, não significa que todo mundo que fizer isso vai alcançar o sucesso. O sucesso é uma palavra muito relativa, assim como a jornada de todo mundo. A segunda grande lição é que o Tony diz que para você ser um empreendedor indie hacker, você tem que ser um generalista. Você tem que saber um pouco de tudo. Você tem que saber de produto, você tem que saber de marketing, você tem que saber de suporte, você tem que saber de finanças. E o Tony diz que é muito importante você entender o conceito de Pareto sendo um generalista, aonde você aplica 20% dos esforços que vão trazer 80% dos resultados. Mas essa visão generalista, ela é muito importante porque ele diz que trouxe para ele uma visibilidade do framework que ele precisa fazer para construir, testar, lançar, precificar, entendeu? Então é muito importante vocês também terem essa visão generalista. Se você for só muito bom em alguma coisa, talvez você tenha dificuldade, porque no final do dia, se você é um desenvolvedor e é muito bom em desenvolver, você não está montando um produto, você está montando uma empresa, E você tem que ter essa visão 360. O terceiro grande ponto é que o Tony disse que você tem que construir algo que te destaque ou que seja a sua super habilidade. Então, no caso do Tony, ele disse que a super habilidade dele é a habilidade de desenvolver. Então, o Tony consegue codar produtos muito rápidos e bonitos por já ter experiência de front e de back, ser um desenvolvedor full stack. E isso facilitou muito para ele lançar vários projetos para ir testando. Essa é a super habilidade do Tony. Qual é a sua super habilidade? O quarto ponto é que o Tony diz que foi muito importante e é muito importante ele ter montado uma audiência. E ele falou que foi um divisor de águas ter uma audiência. Então, se você também está pensando em montar uma audiência, não sabe nem por onde começar, talvez fazendo build in public seja um bom caminho. Quinto ponto é que o Tony diz que você tem que lançar rápido. Lança rápido, testa, vê o que para de pé, vê o que não para de pé e vai para frente. Não pode demorar muito e é o que eu sempre falo nos meus vídeos também. Tem que testar rápido, ver se você resolve um problema, ver se as pessoas captam a proposta de valor, para você ver se esse projeto para de pé ou não. E por fim, a última dica que o Tony dá, e é uma coisa que eu falo demais aqui nos meus vídeos e eu espero que vocês também reflitam demais essa lição, é se foque no valor que você gera para os seus clientes. Se foque no valor gerado. O valor gerado é diferente do que ele resolve. Valor gerado é o que o seu cliente alcança ao usar a sua solução e não o problema que ele está resolvendo pontualmente. Ao entender o valor gerado, te permite a se focar nas principais funcionalidades que levam o cliente para esse valor, para você não criar um excesso de funcionalidades. Então, o Tony diz que o mais importante de tudo é você se focar nesse valor gerado para os seus clientes, beleza? Galera, o vídeo de hoje é um pouco mais extenso, mas é uma baita história. Vocês podem seguir o Tony G no Twitter, eu vou deixar aqui embaixo também o link dele. E se você curte esses estilos de vídeo, estudos de caso, essas histórias e tal, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber se eu devo continuar fazendo ou não mais vídeos como esse, beleza? Espero que vocês tenham curtido e eu vejo vocês na semana que vem. Até a próxima!